Gente, primeiro eu queria agradecer por vocês três estarem aqui. Mulheres poderosas. Assim, eu sou super fã do negócio de vocês. E foi incrível vocês terem topado esse convite. Eu acho que a gente vai ter um papo muito legal. E foi o que eu falei, acho que cada uma está dentro ali de uma área que a gente consegue explorar muito bem. Queria que vocês contassem um pouquinho do negócio de vocês, para quem está aqui, tanto fisicamente quanto virtualmente, para a gente poder iniciar aí um bate-papo muito bacana. Bom, começo por aqui? Primeiro, Bebel, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou a TT. Eu estou no caminho do empreendedorismo fazem 3 anos. Sou fundadora da Onda Eco. Para quem não conhece a Onda Eco, nós somos uma marca de produtos de limpeza com uma linha 100% sustentável. Então, produtos que não são tóxicos para a nossa saúde e nem para a saúde do planeta. Eu gosto de falar que a gente não pratica o ESG. Nós nascemos ESG. E eu morei fora, eu tive a grande oportunidade de morar fora durante 6 anos. Eu acho que isso fez muita diferença. O mercado hoje, né, quando a gente olha o mercado europeu, o mercado americano, são mercados que já estão muito avançados nesse aspecto, nessa pauta. Então, eu aprendi muito por lá e tive acesso à informação. E é uma responsabilidade, né? Quando você tem o conhecimento, você se sente responsável. Então, foi muito trazer de volta para a minha comunidade o que eu vi lá, porque é uma questão de tempo que isso se torne uma realidade aqui no Brasil. Então, quando eu retornei, fundei a Onda Eco e estou aqui hoje para contar um pouquinho mais dessa trajetória para vocês. Muito obrigada. Bom, obrigada pelo convite. Meu nome é Flávia, sou cofundadora da WeFlow. A WeFlow já existe faz 10 anos, a gente vai completar esse ano, 10 anos antes de existir ou de se falar tanto, né, da sigla do ESG, que, para quem não está familiarizado, né, a sigla em inglês para os aspectos ambientais, sociais e de governança das empresas. E a nossa história também é muito parecida com a da TT. A gente já nasceu com esse propósito de causar impacto positivo, né, socioambiental no mundo. Então, antes de vir essa onda e encapar agora com esse nome dos aspectos ESG, então, a gente é uma empresa B certificada, assim como a Onda Eco também. É uma certificação, uma das principais certificações de sustentabilidade de aspectos ESG hoje no mundo inteiro. E a gente oferece consultoria, treinamento e experiências justamente nessa área de ESG para outras empresas. Então, hoje vou falar muito também não só sobre o que a gente faz, como o WeFlow, mas o que a gente tem feito junto com clientes, né? Além do ESG, a gente tem trabalhado com a avaliação de impacto, que é um serviço específico. A Gi conhece bem, né? Esse trabalho de avaliar o impacto socioambiental de programas e projetos, com diversidade e inclusão. E aí, de uma forma transversal, a gente tem trabalhado o desenvolvimento de liderança e cultura para a sustentabilidade ESG. Ou seja, como que eu, né, dentro do meu papel, dentro da empresa onde eu estou, dentro do meu papel como cidadã, posso também contribuir, né, para esse mundo que a gente quer ver manifestado, né? Então, de forma resumida, é isso hoje. E eu sou Giovana Conte. Nasci numa família onde eu tive a oportunidade de ser alfabetizada em inglês e português. Eu tenho 45 anos, então, há 45 anos atrás não era comum as pessoas serem alfabetizadas em inglês e português, só para vocês entenderem a jornada. E tive uma carreira na área de TI. Eu fui programadora, analista de sistemas, gerente de projetos, tudo na área de TI, mas me incomodava muito com a realidade do Brasil. E com meu ex-marido, a gente se mudou para a favela da Vila Torres, aqui em Curitiba, segundo os jornais, uma favela muito perigosa. E a gente quis entender a realidade que a gente gostaria de trabalhar, mudar, participar de alguma forma. A partir dali, eu abri minha primeira startup, a Youngers, que trabalhava com a parte de geração de renda nas comunidades. Aí a gente ganhou o prêmio do legado. Aqui em Curitiba foi um auê, né? Foi empreendedora curitibana, até XP indicou a gente, a XP Investimento. Eu ganhei o prêmio da Febraban, Banco Central do Brasil, por causa dos nossos alunos estarem gerando renda recorrente com um plano de negócios e entendendo o que é empreender efetivamente. Porém, quem sustenta, gente, um negócio desses? Né? Aí eu passei naquele momentinho de ter uma startup que não podia ganhar do beneficiário. Eu precisava achar dinheiro de outro lugar. Então, a gente começou a conversar com empresas que se interessariam por impacto social. E nessa de estudar mais o mercado, a gente teve que desenvolver o Poder Mutante Coração de Gelo.
Porque não é mais sobre o impacto social, mas sobre o retorno do investimento social. Como se prova ESG? Como que você faz valer? Como você senta num board, numa diretoria e justifica investimento em impacto social? E com estas respostas, vai nascer no mês que vem a Parese, minha nova startup, que fala com a galera sobre isso, sobre qual é o retorno, para onde foi o meu dinheiro. Eu botei na ONG, eu botei, não sei, o que aconteceu? Deu impacto? Não deu. Funcionou? Não funcionou? Deu retorno? Não deu. Então a Parese vem aí com tudo para que as empresas se sintam seguras para fazer investimentos sociais em todo o Brasil. Gente, que máximo. Não, muito legal, sério. Eu quero conhecer mais de perto depois. Inclusive, por isso, eu quero já emendar com essa pergunta de... As empresas, você no caso nasceu, né, dentro do ESG, mas para quem não nasceu, para quem quer trazer, para quem tem essa dúvida, quais são as iniciativas que essas empresas precisam fazer para começar, mesmo que sejam pequenos passos, como que elas podem iniciar e trazer os 3 pilares para dentro da empresa? Porque tem muita empresa que fala de ESG, mas só trabalha um lado, esquece um pouco o outro, né? Aí, não, mas eu estou cuidando ali do meio ambiente, eu estou fazendo isso, e às vezes esquece da saúde mental também de um colaborador. Então, acho que a gente tem que pensar em tudo isso e queria saber aí o que vocês trazem de dicas para quem está escutando a gente. Eu acho que a própria sigla já assusta, né? Quando a gente fala ESG, o que é isso? E tem 3 grandes pilares, né? O social, o ambiental e a governança. E eu acho que são pequenos passos dentro da realidade da empresa. Porque, por exemplo, quando a gente fala de governança hoje, se você é uma pequena empresa, uma startup, você não vai ter toda a estrutura para montar uma governança do jeito que a gente imagina quando fala, né? Mas o que eu posso fazer dentro da minha realidade para que realmente eu consiga trazer um pouquinho da governança? E aí, um exemplo, né, no caso da Onda Eco, é a transparência, que eu acho que quando a gente fala de ambiental, social, é uma questão muito importante, né? Porque existe uma desconfiança também no mercado. Quando você fala, eu ofereço essa solução, todo mundo fala, será que é mesmo? Muito por conta do greenwashing, né? Que eu acho que é um termo já hoje muito conhecido. Então, eu acho que adaptar isso para a realidade, né, de empresas de todos os portos é muito importante. E quando a gente fala, né, eu trazendo um pouquinho para a realidade da Onda Eco, falo, poxa, como que eu vou também dar um passo de sustentabilidade, né, a dúvida. E aí você já começa a pensar em altos investimentos, né, painel solar, como é que eu vou? Não tenho dinheiro para isso, né? E aí melhor eu não fazer nada e ficar aqui acomodado. E na verdade são pequenos passos, que é o que você falou. Uma coisa que a gente faz na Onda Eco é justamente ajudar empresas a darem esse primeiro passo com mudanças simples, que é, por exemplo, aderir a produtos de limpeza sustentáveis, né, com embalagens recicladas. Como que você faz a destinação do teu resíduo dentro da empresa? São coisas que não custam a mais, né, e que podem ter um impacto gigantesco. Eu vou deixar o social para quem entende melhor disso. Vou fazer um intermédio aqui, que daí eu já puxo ali, engato o ambiental com a governança e com o social. Então, quando a gente fala, assim, eu acho que independente do porte, né, da organização, é importante entender que a gente pode impactar de qualquer forma, né? Tem uma escala, né? Então, imagine que tem um espectro desse ESG. Então, vão ter empresas que, começando assim do básico, né, no primeiro degrauzinho, é um ESG pontual. Então, assim, eu tenho minha operação, eu rodo minha operação, de vez em quando eu faço uma doação para uma causa que não tem necessariamente a ver com o meu negócio, ou faço tento fazer alguma melhoria pontual. E aí isso vai subindo, assim, vai ficando cada vez mais completa essa ideia do ESG. Então, do pontual, a gente foi vendo, né, e isso tem sido uma onda e uma tendência assim, que está acompanhando ao longo do tempo, e aí cada organização tem essa jornada dentro dela. Do pontual, a gente passa por um ESG reativo, ou seja, assim, existe uma legislação, eu sou obrigada a cumprir, então eu só respondo a demanda que vem, né, de algum órgão que está me obrigando. Disso, a gente passa já para um ESG mais estratégico, que a gente fala, ou seja, eu começo a alinhar o meu modelo de negócio, né, aquilo que eu entrego para o mundo, eu já começo a pensar como embutir o ESG nas minhas operações. E aí começa a ficar cada vez mais interessante, porque esse é o tipo de ESG
que daí não fica separado do negócio. Nesses primeiros 2 degraus, é como se fosse assim, se de repente eu não estou desempenhando bem financeiramente, eu corto as ações ESG, entre aspas, né? Então, quando a gente começa a entender o ESG como um pilar intrínseco ao negócio, à estratégia do negócio, ele fica indissociável, ou seja, eu tenho essas ações ESG que elas contribuem para aumentar meu faturamento, para que eu tenha mais resiliência, para que eu saiba identificar riscos do meu negócio. Aí, subindo um pouquinho mais nessa escala, a gente tem ali o que a gente chama de um ESG inclusivo. Então, ele não é só estratégico para a empresa desempenhar melhor financeiramente, mas ele começa a envolver a comunidade do entorno, ele começa a se preocupar com o impacto no meio ambiente, né? Fazer essa escuta. Desse lugar que a gente chama do inclusivo, a gente começa a chegar no integrado. Então, aí sim, o meu negócio ele não existe sem pensar nos aspectos ambientais, sociais e de governança, né? E quanto mais eu olho para isso, mais eu consigo fazer com que meu time esteja motivado, com que meu desempenho financeiro aumente. E aí, por fim, chega no regenerativo, que é essa abordagem que a gente tem na WeFlow, que é onde a gente quer levar as empresas para essa visão. Ou seja, é melhor que a empresa exista, é melhor para o mundo e para a sociedade que a empresa exista do que ela não exista. Ou seja, meu negócio, ele chega, que nem o da TT, que nem o da G, ele chega e ele faz com que aquela comunidade inteira seja melhor, com que as organizações sejam melhores, né? Então, é esse lugar que a gente mira. Então, para saber isso, tem um processinho. A gente começa fazendo um diagnóstico para entender aonde que você está nessa escala, onde é que a empresa está na escala. E isso pode ser uma empresa pequena, uma empresa de grande porte, né? Disso a gente vai fazer essa escuta, vai escutar todos os públicos interessados, para daí sim implementar ações que estejam alinhadas, né? Como a TT deu o exemplo ali. Né? Então, o que eu posso tirar do papel? Olhar para a minha gestão de resíduos, etc. Né? Então, é uma escadinha que existe esse espectro e é uma jornada que começa com um diagnóstico e qualquer organização pode começar dando esse passo. Eu concordo. Não. Ok, maravilhoso. Super concordo com isso, tá? Não tem segredo, é isso aí. Eu só queria lembrar que quando a gente realmente não sabe por onde começar, a ONU inventou um negócio chamado, em coro, senhoras e senhores, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, certo? Tem alguém aqui neste lugar que nunca ouviu falar nos ODSs? Só para eu saber se eu explico? Não, né? Porque hoje a gente já sabe que tem. Essa sigla, objetivos, significa que, junto com eles, a ONU desenvolveu uma série de indicadores para saber se você alcançou este objetivo. Então, se a gente não tem ideia de por onde começar, você pega a lista dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dá uma lida em cada um deles e fala, gostei desse daqui. Por exemplo, vou puxar a sardinha para o meu lado, o número 8 fala trabalho decente, crescimento econômico. É um objetivo. E aí ela diz, como é que a gente sabe se tem trabalho decente e crescimento econômico? 8.1. O trabalho que foi feito pela ação que você está investindo precisa gerar um aumento de renda per capita dos beneficiados em 2,55%. Tcharam! Isso torna mais palpável. Então, o que a empresa faz? Vamos investir em ações cujos beneficiados, ao fim do projeto, do plano, dessa ação social, tenham suas rendas per capita aumentadas em até 2,55% até 2030. Então, o projeto, como a Giovana vem de um contexto de geração de renda, eu digo para vocês que a gente tem hoje projetos no mercado que são executados pelas mais diversas organizações sociais, incluindo a Aliança Empreendedora, Empreende Aí, tem a Besouros lá em Porto Alegre, tem uma galera fazendo uma coisa muito... Agora tem a Papum, que usa a metodologia da Giovana, que em 6 meses a gente consegue medir o aumento de renda per capita, em média, que chega a 10%. Ou seja, a renda aumenta 10% em 6 meses de um projeto social, de um programa social, que alcança, em média, 20 pessoas diretamente, 60 pessoas indiretamente, e tem um custo de R$35 mil. Gente, estou dando todos os números, porque eu sou dessas. Entendeu?
Então, quanto custa? Como é que eu faço? Lê os ODS, acha alguém no mercado que executa esse tipo de ação, investe nesse tipo de ação. Cuidado para ter o retorno, né, minha gente? Alguém tem que medir essa ação e devolver isso num relatório que diga: o objetivo de desenvolvimento sustentável número 8 foi alcançado de acordo com a meta número 8.1, que pede que 2,55% da renda per capita aumente. Durante 6 meses, 20 pessoas foram alcançadas, elas faturavam tanto, passaram a faturar tanto, dividido pelo número de pessoas na família. Chegamos lá. Relatório está entregue e é uma ação, mas tem muito mais, porque tem de igualdade de gênero, aí você olha para dentro, que é o ODS número 5, aí você olha para dentro da empresa para trabalhar liderança feminina, inclusão de LGBTQIA+, enfim, você olha para o número 1, que é de erradicação da pobreza, tem o número 4, que é de saúde e bem-estar, aí a gente pode falar de saúde mental para os funcionários. É isso, um bom lugar de começar, ODS. Gê, o que eu tenho visto muito é que né, uma chavinha pequena, mas que está mudando, é justamente que as empresas antes pensavam no lucro a qualquer custo, né? E hoje não. Hoje é você visar lucro, porque, vamos lá, né? Todo mundo que tem empresa sabe que sem lucro a gente não sobrevive. Mas é você ter o teu lucro alinhado ao teu propósito, né? Não é mais o lucro a qualquer custo. E claro que esse propósito tem que gerar valor na cadeia, porque aí sim ele passa a fazer sentido. E como a Flá falou... Gente, né? deixa eu dar um exemplo real. Um dos nossos clientes é o Sicredi. É uma cooperativa de crédito, certo? E aí faz sentido para o Sicredi investir em geração de renda. Ó a situação. Se o Sicredi investe 30 mil numa turminha dessa de 20, conta de papel de pão, hein, gente? Bem fácil. 30 mil, jogou ali em 20 pessoas. E esses 20 estão saindo do programa da Sicredi, faturando em média, cada um, R$3.000. Em faturamento médio mensal. Logo, a turma está faturando junto 60, 3, 2, 6, vocês estão junto comigo? R$60 mil mês. Eu investi 30, 60 eles estão faturando mês. Se a gente pluga desses 20 alunos, 10 em contas do Sicredi, o dinheiro que saiu do Sicredi voltou para o Sicredi. No fim dos 6 meses de projeto, voltou para o Sicredi e vai voltar recorrentemente e sempre aumentando mensalmente a partir do momento que o Sicredi entra em novos ciclos de investimento social para que esses negócios cresçam cada vez mais. Quando a TT fala, vamos alinhar o negócio que você tem com o impacto que você causa, e quando a Flávia traz que hoje as empresas podem chegar, adoro esse negócio da WeFlow, do regenerativo, sonho com isso, a gente pode chegar num lugar onde a gente faz, porque a gente não visa exclusivamente o lucro, nós estamos dizendo que nós vamos visar o lucro, mas nós vamos mudar o mundo junto. Nós vamos transformar tudo. Nós vamos mudar a vida das pessoas, o meio ambiente e a governança para a gente não fazer cagada nenhuma aí no meio do caminho. É possível e já tem cases reais disso acontecendo na sociedade. Sim. Voltando até no tópico que você estava falando de representatividade, inclusão, equidade, como que a gente mede o impacto benéfico de você trazer isso para dentro da empresa? Porque as empresas realmente elas rendem mais, elas entregam muito mais, mas aonde... Porque às vezes pode ficar um pouco inatingível, né? Como que a gente sabe o retorno disso? Então, vamos lá. Até complementando esse ponto que a Gi trouxe, os ODS é uma abordagem, existem outras abordagens também, como a que a gente utiliza para ser uma empresa B certificada, chama em inglês B Impact Assessment, ou avaliação de impacto B. Ali também é um caso bem legal porque ela é gratuita e qualquer empresa pode entrar e fazer esse diagnóstico. Então, vou dar um exemplo dessa metodologia e que é comum em várias, tá? Para a gente medir diversidade e inclusão, a gente vai olhar desde aspectos de como que está teu quadro de funcionários, né? Então, a proporção, por exemplo, de mulheres, de grupos historicamente minorizados, né? Pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, né? Então, fazer um censo disso. Quantas dessas pessoas estão em cargos de liderança? Então, isso é, acho que, um dos grandes desafios hoje das empresas, que algumas até já estão aumentando a entrada desses talentos, mas essas pessoas não estão ascendendo, né? Elas estão como se fosse na base de uma hierarquia, né? Então, essas certificações, esses parâmetros vão cobrar isso também. A participação de mulheres no conselho, representatividade dos diretores, se os diretores são moram em locais que são
vulnerabilizados, por exemplo, né? Então, é uma série de indicadores de diversidade e inclusão que a gente vai olhar para as empresas. E aí, uma coisa super legal, é legal que a gente está aqui, né, de mulheres, né, só mulheres nesse painel. Esse ano passou a valer uma lei, por exemplo, de igualdade salarial. Então, todas as empresas acima de 100 funcionários têm que começar a mandar um relatório para o governo para mostrar como que estão os salários. Então, é uma coisa muito, né, que está impactando diretamente todas as empresas. No primeiro momento, você só reporta e fala: isso aqui é meu salário. E aí, de repente, tem algum ponto ali. Mas por que esse diretor está ganhando mais do que essa diretora no mesmo lugar, com a mesma experiência, né? Então, um segundo momento é essas empresas fazerem um plano de ação para tentar chegar num lugar que a gente fala de equidade, né? Então, equidade de gênero dentro das organizações. Então, hoje, assim, é isso. De forma resumida, existem vários parâmetros, existem ações que o governo está cobrando, que é um primeiro momento, e existe a gente como consumidor também, né, gente? Então, cada vez mais a gente tem uma voz ativa, né, para cobrar questões, que não seja assim, chegou o Dia das Mulheres, aí a empresa faz um post pontual, né? Tô vendo até uns olhinhos rolando. É que esse último Dia das Mulheres foi polêmico, né, gente? Tem assim, uma gafe atrás da outra, né? Então, como não fazer isso, né? Então, não é só um post falar Feliz Dia das Mulheres, né? Entender que isso é uma data política, uma data histórica, não é um dia romântico, é um dia de direitos, né, da mulher. E aí você tem que falar tudo o que você está fazendo para trás desse post, né? Então, tomar um cuidado ali com o que a gente chama de ESG washing, já existe esse termo hoje, além do greenwashing, é você fazer muita floreio em coisas muito pontuais, e quando é diversidade e inclusão, a gente pega bastante no pé, assim, das empresas. Sim. Até queria, e só para uma parte de objeções, assim, que às vezes muitas empresas encontram, para você no sentido de quem fala assim, mas é muito caro ser sustentável, né, o desenvolvimento de seus produtos, o que vocês falam para essas empresas e essas pessoas? E também para quem fala assim, mas eu não encontro essas pessoas no mercado para contratação, né? O que vocês falam para essas pessoas? Quais são os conselhos, as dicas que vocês trazem para elas? www.parese.social. Para de dar desculpa, vai fazer o que tem que fazer. Tá? Não é verdade que não tem, tá? Não é verdade que não tem gente no mercado, certo? Tem. Adorei o que você estava falando aqui, só, gente, desculpa, é que as três juntas aqui, estou vendo que esse negócio, nós quatro aqui, não vamos ficar tricotando, né? É muito importante a gente lembrar, quando a gente traz os indicadores, que eu gosto de trazer também resultado. Quando a empresa contrata mulheres e coloca na diretoria, ela não faz a cagada do Dia das Mulheres que algumas empresas ainda estão fazendo. Então, qual que é o resultado? Depois de ter todos os indicadores muito bem apresentados aqui, qual que é o resultado? O que a empresa ganha com isso? Bola dentro, uma atrás da outra. Ela não erra mais com o Dia da Mulher. A gente começa a medir retenção de funcionário, plano de carreira, produtividade de funcionário em departamentos liderados por mulheres. A gente começa a medir resultados de faturamento de departamentos liderados por mulheres, resultado de faturamento de departamentos liderados por homens. Hoje, mulheres, para aceitarem cargos de liderança, elas precisam saber 120 a mais do que o que a vaga pede, e os homens precisam saber 30% do que a vaga pede. Logo, se tem uma vaga de diretoria com toda a descrição, o job description, o cara vê e fala, vou mandar meu currículo. É a mulher que tem tudo, o cara tem 30%, ele já põe, manda a vaga, eu vou conseguir. A mulher vê que ela tem tudo, mas ela olha e ainda assim ela quer, será que dá para eu mandar meu currículo para este lugar? Como consequência é que a mulher que assume este lugar, ela tem uma competência técnica muito alta e uma habilidade de desenvolver essa posição maior do que os potenciais candidatos para essa mesma vaga. Então a empresa tem recebido muito com a equidade, com a inclusão das pessoas e com políticas sociais que vieram recomendadas pela ESG. Até perdi o que a gente estava falando agora. G. Sobre as objeções. E eu acho que, né, muito em linha com o que você falou hoje, o mundo é diverso.
Então, assim, lógico, tem a cobrança do governo, né, das empresas, mas é sobre a sustentabilidade da empresa a longo prazo, porque como que você vai atender uma demanda de mercado, como que você vai atender um mercado né, inclusivo, diverso, se você não está praticando isso, se os tomadores de decisão não estão refletindo isso. As empresas que não tiverem nessa onda vão ficar para trás, porque elas não vão nem conseguir acompanhar a demanda de mercado. Exatamente isso mesmo. Já foi, tá? As pessoas às vezes ficam esperando passar. Vai passar essa modinha aí. O nome, a sigla ESG, eu, Giovana, não sei se dura. Vou deixar isso público aqui, falei. A sigla ESG. Porém, o conceito de responsabilidade ambiental, responsabilidade social e de governança já existia e só vai continuar. Antes, as empresas aqui na cidade de Curitiba recebiam um selinho de empresa responsável. Não sei se vocês já viram isso. Empresa responsável, empresa cidadã. Porque os conceitos já existiam antes com outros nomes. Agora a gente tem uma sigla nova, que o mercado, inclusive, tá dando umas porradas, né? A turma grande não está gostando muito, não. E aí, talvez mude. Mas, gente, a responsabilidade com as 3 áreas nunca vai acabar e vai crescer cada vez mais, ou por obrigatoriedade de lei, ou por consciência de quem nós somos dentro desse planeta. O público pede isso, né? Quem acompanha as marcas, exatamente. Mas vamos para a objeção, então. Começa com a TT. Eu estava pensando aqui, mas não consegui me lembrar o nome do programa, talvez a G saiba. Mas eu estava num evento do IBGC em Porto Alegre e eles estavam falando justamente sobre a desculpa que é das empresas. Não encontro esses profissionais no mercado. E hoje, além do WWW, existem muitas organizações. Essa especificamente era uma organização que empoderava mulheres negras. Então, eles têm um banco de dados que você pode acessar e receber esses currículos. Então, fui para o mercado, não achei. É muito cômodo, né? Mas, na verdade, existem 1000 possibilidades hoje. Existem muitas organizações que conseguem te entregar pronto isso. Eu não sei se vocês conhecem essa... Não sei se é essa que eu estou pensando. Eu conheço alguns programas de empresas, né? Mas acho que tem uma que chama Afrotalentos, talvez. Pode ser. Não, gente, tem vários de afro. Eu falei da Aparese porque a gente tem um portfólio inteiro só nomeando essa galera que faz isso. Eu não faço mais o social, não. A gente manda quem faz, a turma boa que está fazendo. Eu recebi uma mensagem dela hoje de manhã, da cadeirante lá de Salvador, Amanda Brito, da AB, que faz a inclusão de pessoas com deficiência no Brasil inteiro. Ela é fantástica, deusa da inclusão das pessoas com deficiência. Eu falo, mano, liga para Amanda, pede para ela lá alguém que tem. Quando? Não tem. Pausa. Dentro do programa ESG e desse legado que a empresa pode deixar, o investimento em educação também faz parte. Então, se depois de ter contatado essas organizações sociais das mais diversas no Brasil, você ainda assim não encontrou quem você gostaria, meus parabéns, vamos investir em programa de educação para a área específica que você deseja. Aqui na área de tecnologia tem a Programaria, que eu sei, em São Paulo, Dayana Chan, fantástica, beijo do seu Miana, e tem mais um monte de gente fazendo coisas muito legais para a inclusão de mulheres, por exemplo. Que eu acho que também a empresa ela tem que abrir a vaga pensando na pessoa que ela está procurando, né? Porque não adianta também falar, eu quero trazer inclusão, e aí põe lá, inglês, avançado, nananana, e às vezes uma pessoa que veio da comunidade e não teve acesso, você mesma comentou, eu pude aprender. Mas e aí, você não vai dar chance para essa pessoa? Então, acho que também falta esse lado de dentro ainda, as empresas evoluírem, né, os seus profissionais na hora de contratar. E afirmar isso na vaga, tá? Às vezes as pessoas ficam me perguntando, mas Giovana, por que faz vaga específica para mulheres, vagas para negros, vagas para LGBT? Então, minha gente, porque se não afirmar na vaga que essas pessoas são bem-vindas a enviar os seus currículos, elas não enviarão. Outra coisa é que o RH, ao afirmar, está dizendo, manda que eu vou ver. Porque a gente ainda tem muito RH despreparado para receber currículo e dispensar, porque não é o que socialmente a gente imaginaria da pessoa naquela posição. Uma ideia até que a gente fez no ano passado com o cliente é essa triangulação, né? Então, eu procuro esses talentos mais diversos,
mas eu ainda não estou encontrando, né? Então, além de rever a vaga, como você falou, será que precisa mesmo, né, exigir inglês para essa função? Às vezes é uma função de entrada ou não. E aí fazer um programa em que você capacita pessoas da comunidade. Não necessariamente você vai empregar todas essas pessoas, né? Mas você oferece um programa de investimento social privado, que a gente chama. Então, já conta ali para o ESG da empresa. E você fecha essa, né, como se fizesse uma triangulação entre a empresa, esses talentos, né, e um impacto social dentro de um programa, né? Então, isso que a gente recomenda hoje. Eu acho que tem uma grande... A gente pode olhar numa visão de escassez, né? De sentido, não existe, não consigo achar. Ou de uma oportunidade, né? Está aí uma excelente oportunidade para pensar num programa e tirar isso do papel. Mas vocês não acham que as empresas, nesse momento, ela tipo... mas eu vou ter que investir para dar esse programa social e aí ela fala, não sei se eu vou... É uma mudança de mindset que a gente tem feito, assim, né? Para mim é uma mudança bem de mentalidade, que é, sabe aquele barato que sai caro? Então, assim, não, vai custar muito eu tirar esse programa do papel. De repente, o que você vai perder em inovação, por ter uma equipe diversa, em reputação, porque você está tirando do papel um programa que é relevante para a tua comunidade em torno, né? Então, às vezes, é um pensar ali muito a curto prazo que você perde uma oportunidade de fazer algo muito maior que vai te gerar, e não só pensando em retorno financeiro, né, como a TT falou, né, mas vai te trazer resiliência do negócio, vai aumentar a reputação, vai dar acesso a investimento. Então, é um pacote completo, assim, né? Então, a minha dica é, vamos repensar essa mentalidade, que às vezes a gente está olhando só a curto prazo e está perdendo alguma oportunidade de mercado. Enquanto isso, na sala de justiça, a gente que faz o trabalho tem a tarefa de casa de sempre encontrar a justificativa de qual é o retorno. Acho que muito dos negócios de impacto, dos negócios sociais que poderiam prover serviços para essas grandes empresas hoje são como eu. Tenho um coração tão quentinho, né, gente? A gente ama o que a gente faz. Gente, eu vou morar na favela com 2 crianças pequenas. Adotei um vira-lata. Eu amo o que eu faço. Muito. Mas não adianta o amor. Não vai convencer a diretoria a vender. Então, hoje, enquanto a gente abre o mato a facão e não chega nesse ponto que eu estou sonhando da WeFlow, lá do negócio do regenerativo, porque a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Quando a gente chegar lá, as próximas gerações, talvez a gente não precise mais do argumento do que eu ganho com isso. Mas hoje, nós somos os primeiros a estar fazendo. O papel da gente que trabalha com o social é fazer a conta para responder para o cliente. O que eu ganho com isso? E a gente, então, vamos fazer uma continha aqui comigo para saber o que você vai ganhar com isso. Então, eu tenho passado minhas noites em claro para aprender a fazer todas as continhas de tudo que a gente tem à disposição hoje no mercado, encontrar todos esses parceiros e botar todos os retornos e fazer todo o relatório, porque a gente precisa abrir o caminho. E eu espero que daqui a 5 anos esse argumento que eu preciso hoje não seja mais necessário. Eu espero. Com certeza. TT, falando de produto sustentável, para quem quer começar uma marca, que tem interesse, já pensou em um produto, alguma coisa, como que funciona esses selos, certificações? Quando você for começar a sua marca, eu queria que você dividisse isso um pouquinho com a gente. Bom, quem quer começar uma marca, eu já digo que tem que ter muita paixão, mas é uma loucura também. Então, tem que estar muito preparado, porque começar não é fácil. Eu acho que hoje, falando de produtos sustentáveis no Brasil, é um preconceito mesmo que a gente sempre encontra, que quando eu falo, a gente trabalha com uma linha de produtos de limpeza sustentáveis, olham para mim e não querem saber mais nada. A única coisa que a pessoa quer saber é quanto custa, né? Porque, de fato, hoje o mercado sustentável ainda tem um gap muito grande que precisa ser, né, quebrado, construído, para que a gente consiga democratizar esse mercado e trazer produtos acessíveis. E isso foi uma coisa que a gente, na Onda Eco, por exemplo, entendeu, que não adianta a gente não investir em tecnologia para trazer um produto que seja acessível. Porque se eu trouxer um produto de limpeza que custa 3 vezes o que custa um produto convencional, gente, isso é um luxo. Quem que pode se dar esse luxo, né? Então, eu acho que hoje ainda é um desafio, e eu vou falar desafio porque quando você quer trabalhar com embalagem reciclada, não existe incentivo nenhum. Ela, às vezes, é mais cara do que o plástico virgem. Então, você, como empresa, tem o grande desafio de dizer, poxa, né, como que eu vou garantir que eu tenha toda uma cadeia sustentável e que, ao mesmo tempo, eu consiga chegar na ponta final e oferecer uma troca justa para o consumidor? Eu acho que esse é um ponto muito importante.
Falando das certificações, eu acho que hoje é um tema bastante controverso, né, quando a gente fala de certificações, porque existem muitas certificações muito sérias, como é o caso da empresa B, né, que hoje nos trazem uma credibilidade. É muito importante para a empresa que está começando, né, no nosso caso, que nós temos 3 anos. Essas certificações nos dão uma credibilidade com o consumidor, porque a gente ainda não tem, né, toda uma história para construir essa credibilidade com o nosso consumidor. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que tomar cuidado, porque hoje também nem todas são sérias, né? Então a gente coloca lá um monte de selo na embalagem para dizer que é um monte de coisa, quando na verdade não existe uma verificação, né? Não existe algo sério por trás. Então é um caminho desafiador. O empresa B, quando a gente foi fazer o BIA, né, e a Carol, que está aqui comigo, me ajudou muito nesse processo. Hoje ela é head de ESG dentro da Onda. A gente teve que adequar muita coisa, mas foi muito legal começar com essa visão, porque é muito mais fácil quando você começa. Quando você já está rodando e você tem que adequar todo um processo, mudar, né, trazer, não é fácil. Mas quando você já começa certo, quando você já começa nesse caminho, fica muito mais fácil. Mas acho que para quem quer começar, eu acho que pensar muito nessa parte, né, de como que eu vou garantir a cadeia e, ao mesmo tempo, trazer um produto que seja acessível é importantíssimo. Porque, se não for acessível, gente, não é sustentável, né, a longo prazo. Pelo menos eu não vejo isso. Você que fala com muita empresa, né, faz essa ajuda e tudo mais, tem algum dos pilares que você sente que é o que é menos trabalhado, assim, que sempre fica mais esquecido? E por que você acha que isso acontece? Tá. Hoje, assim, tem pesquisas que falam que o pilar do G, de governança, é o que tem ficado para trás. Na prática, eu acho que tem um detalhe, assim, eu acho que o S do social tem sido meio capenga, porque as pessoas esquecem que esse S, ele fala sobre todas as relações humanas da empresa. Então, vai falar desde como você trata teus funcionários, né, a força de trabalho dentro de casa, mas também a comunidade de entorno, a cadeia de suprimentos, né, a cadeia de fornecedores, né? Então, tudo que tem essas relações humanas a gente tem que olhar. E quando as pessoas pensam nesse S, é muito comum reduzir só e pensar que é doação para a comunidade. Não é só sobre isso, assim, né? Então, na nossa prática, assim, o que a gente tem visto no porte de empresas que a gente trabalha, né, são grandes empresas, muitas familiares, né, aqui locais, algumas, né, maiores multinacionais de outros estados, mas para esse contexto que é a maioria das empresas mesmo, né, que são empresas de médio porte, grande porte familiares, falta esse olhar para o S, né? Principalmente eu sinto para entender que o S interno também é ESG, não é só sobre a doação. É olhar todos esses pontos que a gente está falando, e um ponto que é muito importante, que é salário digno, né? A gente às vezes pensa muito no floreio, aquilo que dá marketing, aquilo que vai para fora, mas assim, pensar, você está oferecendo um salário digno, com benefícios, né? E não só um salário mínimo, né? Mas isso, um salário digno, você está desenvolvendo os teus profissionais, e aí a gente puxa muito para esse lado, que é uma coisa que a gente ama na WeFlow, que é desenvolver essa consciência, né, dessas pessoas e das lideranças, principalmente em direção a esse ESG. Então, falando do pilar, eu acho que é o S que falta, mas, na verdade, onde está ficando capenga é criar uma cultura ESG dentro da empresa, que daí é uma coisa transversal do E, do S e do G. Sim. Gente, espera só um minuto que eu tô com a perna já... A minha calcinha ninguém viu ainda, né? Por favor, obrigada. Sobre a parte de inclusão, que eu tenho uma curiosidade. Quem é menos incluído dentro disso? Oh, meu Deus. Essa é uma pergunta muito boa. Depende. Vou explicar. Quando a gente está falando dos funcionários, né? A gente tem os homens brancos, daí a gente ainda tem homens pardos, não os negros, depois os negros, depois as mulheres brancas, depois as mulheres pretas. Então, essa é a ordem das pessoas ali dentro. E aí, depois disso, você tem o pessoal o PCD, porque é obrigatório por lei em alguns estados, e aí você tem a turma do LGBTQIA+, lá no fundo, quando se assumem como tal e tem... como é que eu vou explicar? Tem a turma
Dentro das empresas, a gente tem muitas pessoas representantes do grupo LGBT. Já tem, eles estão lá. Mas eles estão lá porque eles esconderam este fato. Então, todas as pessoas que assumem essa posição, aí elas vão para esse lugar no fim da fila. Ou seja, você deixa de ser avaliado pela sua competência técnica ou pela sua capacidade de entrega e passa a ser avaliado por uma questão que não tem nada a ver, né, gente? Não devia estar nem ali no critério. Então, hoje a gente tem essa galera nessa ordem, pelo que eu vejo nas pesquisas. Você vê diferente? Não, é bem por aí. Eu vou dar uma dica aqui no nosso site também da WeFlow, em algum lugar lá do blog, tem um post que fala sobre a roda de poder e privilégios. Que esse material assim, é incrível, gente. É como se fosse... Pense em uma pizza, né? Então, é um círculo. Bem no meio está o poder. Então, quem detém o poder. E aí são várias fatias de pizza, sendo que cada um deles é um marcador social que a gente fala. Ou seja, gênero, raça, etnia, cidadania, condição socioeconômica, de educação, etc. E aí é exatamente isso que a Giovana falou. No meio desse poder, e aí é interessante da gente tomar consciência da onde a gente está dentro dessa roda e das interseccionalidades que a gente fala, né? Então, por exemplo, eu estou nessa roda ali, bem pertinho do poder, porque eu sou uma mulher, eu sou branca. O fato de eu ser uma mulher, eu já estou um pouquinho além do poder, estou na marginalidade, porque ali no meio está o homem branco, cis, hétero, né? Que fala inglês e estudou em escola particular, etc. E aí vai indo para essa marginalidade ali, né? Então, essa marginalidade são geralmente esses grupos que a gente fala que são historicamente minorizados, que é exatamente isso. Então, uma mulher preta lésbica, ela tem vários marcadores em cima, que é de raça, de gênero e de sexualidade, né? Então vai ficando um pouquinho complexo, assim, né? Vocês acreditam? Nós estamos em 2024. Em 2023, eu numa reunião onde estava sendo definido um programa de ação social, só tinham homens nessa reunião e eu. E as perguntas sobre como isso deveria ser feito, e eu fui dizendo, etapa 1, etapa 2, porque eu sou ridiculamente pragmática, etapa 1, etapa 2, etapa 3, aqui custa tanto, aqui a gente falando, lá pelas tantas um dele virou e falou assim, você está muito nervosa, você devia tomar um café. Gente, 2023, minha gente. Aí eu falei, você tem toda a razão, com licença, eu vou sair, vou tomar o meu café, quero ver vocês fazerem isso sozinhos. Isso foi um auê, porque ninguém sabia fazer o que devia estar acontecendo ali. Mas o que eu quero dizer é, como pode, minha gente? Eu sou uma pessoa, eu sei que aqui ninguém sabe quem eu sou, mas tem alguns lugares que as pessoas já sabem que eu já fiz alguma coisa na minha vida, já tem uma pegadinha ali, uns passinhos ali. E até hoje ter esse lugar onde as pessoas estão, não quero ouvir o que você tem para dizer. Eu falo, gente, é muito complexo. Nós nem entramos na questão da classe social, das pessoas pobres e o alcance que elas têm nas vagas, por uma série de razões, não só econômicas ou de educação, mas até culturais, de criação mesmo. A pessoa da favela que se educa publicamente, ela não entende, ela não encontrou esse espaço ainda dentro do mercado. Teve gente que olhou para mim e falou assim, eu sei por que você foi... Eu vim do mercado, né? Então, eu realmente trabalhei em empresas nacionais, internacionais, corporativas, blá, blá, blá. E era uma gerentona lá numa empresa e o pessoal, você é porque você nasceu rica. Aí eu fiquei, olha a explicação. Porque você que nasceu rica, você tem um jeito de falar, você tem um jeito de lidar. Aí eu fiquei pensando, qual o jeito que é esse, né, minha gente? Mas, no fundo, fui dando pano para manga e essa pessoa foi me dando exemplos dentro da própria empresa. Olha aquela fulaninha ali. Olha aquele ali. Aquele é rico. Olha aquele ali é pobre. Eu entendi o que esta pessoa estava argumentando comigo. E eu tive que concordar. No fim eu falei, tá bom, eu vou concordar com você. O que ela estava dizendo era o nível de segurança para se portar no local, o jeito de andar, o aperto de mão, a segurança de sentar na reunião das pessoas ricas era e das pessoas pobres que tem que ficar provando o tempo todo. As pessoas andam diferente, elas sentam na reunião diferente, elas apertam, elas olham para você diferente e isso faz um jeito diferente. Falei, ou seja, ainda tem muita coisa que a gente precisa entender, rastrear, mapear para reduzir essas desigualdades. Você sabe que a gente faz um projeto em Paraisópolis com o Gilson Rodrigues e eles
fizeram uma pesquisa que tem várias manicures que são ótimas, que são de Paraisópolis, e elas não vão procurar emprego nos salões mais famosos e tudo mais, porque elas têm vergonha de chegar lá. Elas falam assim, eu não tenho como sair daqui e aparecer lá com a roupa que eu uso, do jeito que eu tô, por vergonha, assim, de sair do bairro, né? Porque ali no Morumbi, elas não mudam de bairro. Eu vou para os Jardins, não, eu não vou até lá. E ele justamente começou um trabalho de capacitação nesse sentido, não pela técnica, porque elas são ótimas, mas para ela poder ter a segurança de chegar e fazer um atendimento, achar que não fala direito, de entrar no salão, né, se sentir intimidada. Então é super legal esse projeto dele, não sei se você conhece, mas convidou a conhecer, é muito especial. Adorei. E assim, eu queria perguntar também, nós como consumidores, que a gente estava falando, a gente cobra as marcas e tudo mais, mas existe alguma forma da gente realmente ver se aquela empresa está fazendo tudo aquilo que a gente acredita e que a gente espera que ela faça e realmente impactar ela no sentido do tipo, se ela não fizer, cobrar isso, fazer um efeito? Porque às vezes a gente pensa assim, eu sozinha, sei lá, não vou mais comprar dessa marca, mas será que eu vou impactar? É só eu parei de comprar, entendeu? Existe isso? Eu acho que esse é um grande desafio, de fato, sabe? E eu vou falar aqui como empresa consumidora, porque eu acho que é responsabilidade da empresa, em primeiro lugar, ter a transparência. Se a empresa não tem transparência, eu acho que já começa por aí a dificuldade do consumidor. Mas eu, como empresa, também sou cliente, por exemplo, hoje, do mercado de crédito de carbono. Né? Então, para dar um exemplo aqui na sustentabilidade. E hoje eu não consigo, a gente já fez plantios, mas é claro que toda a minha operação eu não consigo neutralizar ela sozinha. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com órgãos, né, com instituições que fazem essa neutralização e nos entregam esses créditos. O que aconteceu recentemente com empresas certificadas? Eu estava comprando crédito de uma empresa que eu descobri pelas notícias que não necessariamente estava cumprindo com o papel dela. Agora, como que eu vou fiscalizar, né, lá no meio da floresta e garantir que, de fato, isso é? Por isso que eu acho que ainda regular esse mercado, especificamente, vai ser um grande avanço, né, porque o mercado não regulado faz com que abra muito mais possibilidade. Mas eu acho que é um desafio e cabe muito mais à empresa hoje trazer essa comprovação, trazer essa transparência para dar segurança para o consumidor, do que do consumidor em si, né? De nós, quando a gente está na posição de cliente. Porque não tem como a gente garantir a rastreabilidade. Talvez com a tokenização, né? com o blockchain agora, a gente consiga ter um controle melhor da proveniência de toda a nossa matéria-prima, de toda a cadeia produtiva. Mas, enquanto isso não for uma realidade, eu acho que nós temos, como consumidor, esse desafio realmente, né, de encontrar empresas sérias. Eu acho que hoje em dia, com a internet, assim, com as redes sociais, enfim, acho que a gente ganhou uma potência muito forte como consumidor, assim, né? Então, eu entendo esse ponto da TT e concordo, assim, né? Então, o ideal seria que a gente soubesse quais são essas certificações, como se fosse um intermediário, né? Que não seja direto eu com a empresa, porque às vezes a empresa está assim, mentindo descaradamente, né? Mas eu sinto que existe, sim, um lugar que é uma responsabilidade de cada um de nós de pensar o que a gente está escolhendo. Todos os dias a gente faz várias escolhas, né? A pasta de dente que a gente usa, a comida, a roupa. Então, acho que esse tomar consciência e pressionar as empresas, assim, pelo que eu vejo, atendendo outras empresas e vendo, eles têm que olhar lá para a satisfação do consumidor, para a transparência, para canais de ouvidoria. Isso tudo conta lá e vai aparecer no relatório de sustentabilidade. Então, a gente, como consumidor, quando coloca nossos direitos ali, né, e se vai isso a público, eu sinto que hoje, sim, tem uma pressão muito forte, assim, né, das marcas terem que responder alguma objeção, né, alguma questão ligada à sustentabilidade. Então, eu acho que enquanto a gente não chega nesse lugar, assim, né, que seria o ideal, acho que cada um de nós pode e deve pressionar as marcas que a gente usa, que a gente escolhe, né, por essa responsabilidade. Eu só quero acrescentar a importância da gente realmente checar a informação e ficar o tempo todo se reabastecendo. Até para dar chance das empresas que fizeram errado acertarem em algum momento, né? Eu quero lembrar, por exemplo, do Carrefour, que teve há uns anos atrás o caso do negro, lembra dessa situação? E aí, gente, hoje foi... sem palavrão, vamos lá. E aí foi horrível, né? E aí o Carrefour está, desde então,
fazendo uma série de programas e projetos internos e externos, e botou uma área e teve que fechar um monte de supermercado porque o povo engasgou com a história. Eu falo, o cara errou. É um fato. É pior do que a gente imagina. Os seguranças de um supermercado, não da rede, os seguranças de um supermercado numa cidade erraram. E daí queima o filme do negócio inteiro. Dá uma olhada depois para ver o que eles estão fazendo com relação a isso. Recentemente, a gente teve o caso das vinícolas no Rio Grande do Sul. Gente, eu me peguei no mercado. Essa marca não, essa também não. Porque estavam envolvidas lá com o caso, certo? E aí, para deixar claro sobre o ESG, não foram as vinícolas, foi a cadeia de valor, foram os fornecedores deles que estavam fazendo isso. Logo, toda essa galera já está se reestruturando. Isso foi um auê suficiente para as empresas pensarem, refletirem sobre sua cadeia de valor, para buscar serviços no mercado que olhem para tudo isso. E aí o tempo está passando. Convém que a gente, como consumidor, né, gente, dê uma respirada, dá uma olhadinha de novo para ver se fez alguma coisa. Tem algumas marcas que não mudam. Vou repetir. Eu ainda tenho marcas que eu não compro, porque não fizeram nada com relação ao que foi. Mas as que estão fazendo, minha gente, vamos aceitar no nosso coração, né? Vamos. Eu quero pegar um gancho disso que você está falando. Vocês percebem que essas marcas que não mudam são marcas, às vezes, que estão há muito tempo no mercado, são marcas mais antigas? Vocês acham que isso é o quê? A mentalidade de quem começou lá atrás? Porque hoje em dia, né, principalmente startup, ambiente de trabalho, falando de tudo, tem aquela coisa colaborativa, tem um momento de pausa, tem ping-pong, tem não sei o quê, tem muita inclusão, né? As empresas jovens vêm trazendo isso. E essas antigas parece que elas pararam ali no tempo, elas tentam trazer alguma coisa, sempre traz meio torto. Vocês percebem isso? Eu acho que talvez não necessariamente empresas com muito tempo, né, com anos, mas com a mentalidade antiquada, né? Então, pode ter uma empresa que nasceu faz 5 anos, mas com a cabeça ainda, né? E por isso que o papel da liderança também é muito importante, né? Quando a gente fala isso, quando a gente tem lideranças que estão já nesse nível de consciência, eles puxam a organização para esse lugar, né? Então, vai indo como uma inspiração, assim, né? Então, eu sinto que, sim, ainda existem muitas empresas com essa mentalidade antiga. Esses exemplos que a G deu, assim, é bem aquele barato que sai caro que eu estava falando antes, né? Teria sido muito mais barato se as empresas terem olhado para isso como um risco, feito um programa lá de desenvolvimento de fornecedores e tal, e de repente aquilo virou uma bola de neve. Então, por isso que a gente sempre começa essa mudança de dentro para fora, né? Da mentalidade ali dessa liderança, da força trabalhadora, para daí vindo para a empresa como um todo. E deixa eu só reforçar que as empresas acabam ficando com medo hoje de fazer ESG e assumir o ESG por conta dos cancelamentos públicos, né? Do tipo assim, eu vou tentar fazer alguma coisa, mas se eu errar, vai ser um prejuízo gigante. Então, está todo mundo morrendo. Por isso que, mais uma vez, eu estou aqui para a gente, como consumidor. Tudo na internet hoje está tão polarizado e forte que, quando a empresa erra, a gente não dá nem tempo e chance para ela se acertar. Se liga para esses meninos aqui, chama o WeFlow lá, o cara vai montar um negócio que eu errei. Mas vamos construir essa jornada, vamos fazer o negócio todo de novo, vamos desembolar isso. Eu não sei como que faz para a gente, como cliente, fazer essa onda do respira e vai de novo, entende? Mas eu acho que ela é fundamental para que as empresas que estão com medo de começar tomem coragem para errar, para fazer. Eu errei um pouquinho aqui, mas eu vou acertar. Vocês viram do Doritos também? Que na pressa, há muitos anos atrás, na pressa de fazer o negócio com responsabilidade social, trocou a embalagem de um dos Doritos para um Doritos de arco-íris nos Estados Unidos, para fazer o negócio do LGBTQIA+. O público caiu matando, porque trocar a embalagem não é apoio ao público LGBTQIA+, num produto cheio de conservantes que acaba com a saúde do público LGBTQIA+. Eu falei, pelo menos eles estão pensando nisso, minha gente. Tipo, não cancela tudo, não. Pelo menos foi alguma coisa. Você sabe que a gente tive o prazer de entrevistar a Rachel Maia, e ela faz, né, ela torna board para, tipo, trazer essas iniciativas de ESG nas empresas. E ela comentou, teve uma empresa que chamou e ela não conseguia trabalhar. Ela falou assim, de que adianta também trazer alguém para dentro da empresa se nada funciona? Tudo que ela trazia, que ela falava,
ninguém conseguia adotar, não, mas tem isso, não, mas tem aquilo. Então também não adianta, né? Tipo, tem que estar todo mundo querendo fazer e funcionando junto. E nesse caso do Doritos, talvez ele até seja a empresa de marketing dele que fez isso e ele nem tinha ideia que isso ia acontecer, né, gente? Eu acho que essa questão do marketing é um desafio, né? Porque às vezes não é genuíno. Porque hoje tem essa demanda de mercado, todo mundo quer optar por escolhas mais conscientes e às vezes na pressa, nessa necessidade de criar esse valor atrelado a uma marca que não está de verdade praticando, nem que seja um pouquinho, é muito perigoso, porque aí você faz pensando, né, no marketing, achando que vai enganar, e, gente, hoje, né, você não vai enganar, os consumidores estão cada vez mais exigentes, e você acaba esbarrando justamente porque você está fazendo aquilo não porque você acredita ou não porque você quer de verdade, sim porque você quer só pôr ali um eco no teu nome, ou você quer, né, ter ali alguma coisa atrelada à sustentabilidade para poder, né, atrair esse grupo de consumidores que prezam por isso. Tete, eu tenho uma curiosidade de venda de produto que surgiu aqui, que eu fiquei pensando. Óbvio que eu acho que as pessoas deviam comprar os seus produtos porque elas sabem o impacto positivo que vão ter, mas isso não acontece, infelizmente. Então, eu imagino que você tem que ter alguns argumentos de venda para convencer as pessoas a comprarem. Eu queria que você dividisse com a gente quais são. A gente gosta de falar que, mais do que uma marca de produtos, a Onda é um movimento. E o nosso movimento tem 3 grandes ecos: o eco de ecologia, o eco de economia e o mais importante, que é justamente isso, que é o eco de fazer eco. A gente sabe que hoje o nosso principal desafio não é vender os produtos, e sim conseguir conscientizar, educar e mostrar quais são os impactos positivos para as pessoas. Porque se você fala produto de limpeza sustentável, não fica necessariamente claro os impactos positivos disso, né? Ninguém sabe que a nossa saúde está 100% atrelada ao uso de produtos de limpeza, que a saúde do planeta hoje está atrelado ao uso de produtos de limpeza. Então, antes da gente se preocupar em vender, é muito mais construir, informar, educar, trazer à tona quais são todos os problemas que a gente tem hoje quando a gente fala do mercado de limpeza, para depois sim a gente falar, e por que uma solução mais sustentável? Porque se a gente não fizer isso, né, se as pessoas não souberem que a dermatite que ela está tendo na pele, que a dor de cabeça, coceira na garganta, está atrelado ao uso da água sanitária, o que vai incentivar a pessoa meu a trocar? Cachorrinho tem um problema na pata. Super, porque a limpeza, geralmente o produto de limpeza é corrosivo, muda o pH da pele, fica tudo embolotado. O que a pessoa faz? Vai no veterinário, medica, gasta uma grana, sendo que ela poderia prevenir isso com escolhas mais saudáveis, só que isso não é dito ainda. Então, esse trabalho de conscientizar e informar vem em primeiro lugar, para depois sim a pessoa buscar a solução porque ela está informada, porque ela sabe a escolha que ela está fazendo. E muitas vezes, acho, né, Tete, eu acho que o produto também, às vezes não fica claro, mas um produto sustentável, ele também é mais eficiente, né? Ele é mais durável. Então, de novo, aquele pensamento bem curtinho do tipo, agora é mais barato eu comprar isso, né? Então, vou comprar algo acho que não seja psicológico sustentável. também, né? Mas tipo, será que vai fazer efeito? Eu não sei. Também eu acho que existe esse preconceito. Nem shampoo, assim, que não faz espuma, mas então você vai fazer efeito. Ai, a espuma. Né? Ai. Esqueçam a espuma, né? Não significa nada. Espuma, mas acho que limpeza. esse lugar, assim, ó, por exemplo, da roupa, né? Então, às vezes, você vai escolher uma roupa que ali naquele momento vai ser cara, mas ela vai ser mais durável, porque ela é feita com tecidos, né? Mais com algodão orgânico, com qualidade, etc. Né? Então, acho que é só um exemplo, assim, somando nisso que a Tete estava falando. Legal. Gente, tem muita gente que está vendo a gente online também, então eu queria poder aproveitar para vocês poderem deixar uma mensagem para quem está escutando a gente também, isso vai ficar gravado, para realmente a gente poder pôr mais força nessa potência de ESG, poder trazer isso, porque realmente falta muita ação. Todo mundo fala, é muito bonito, mas ninguém age, né? Comece, vamos atrás, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem cada uma. Eu queria dizer para as pessoas que a responsabilidade social, que é a minha praia, ela veio para ficar, ela já está aí há muitos anos disfarçada de outros nomes. É possível saber para onde foi o seu dinheiro do investimento social, é possível, e que a mudança que a gente espera na sociedade para a gente, para a nossa geração, não para as futuras, precisa ser construída agora. Já tem ferramentas. Eu desejo que as pessoas mudem suas culturas, seus costumes, seus hábitos. Mas, se alguma empresa ou alguém está vendo a gente e ainda precisa de argumentos capitalistas para tomar decisões sobre impacto social,
www.parese.social. Vai conversar com a gente, porque a gente justifica capitalisticamente o retorno sobre investimentos sociais de impacto. Boa. O recado que eu quero deixar é que essas práticas ESG, nessa sigla, ela pode até passar, como a Gê comentou, mas a essência dela vai ficar, né? Então não tem como a gente pensar num futuro da sociedade, da natureza, né, que é tão preciosa, se a gente não pensar em como a gente cuida disso aqui agora. Então, meu recado é que a gente dê esse primeiro passo juntos, assim, que seja numa pequena empresa, numa grande empresa, que seja a gente como consumidor, é deixar esse radarzinho assim atento, que eu acho que já é um grande passo, assim, a gente começar a tomar consciência e a partir disso mudar nossos hábitos, mudar nosso estilo de vida e continuar influenciando outras pessoas. E eu vou deixar um convite, que é justamente esse de que eu senti quando você está informado, e acho que todos nós aqui, quem está acompanhando, vai sair daqui com informação, né? E a informação, ela vem junto com a responsabilidade. Então, vocês sentirem um pouquinho dessa responsabilidade de ajudar a levar isso adiante, de continuar fazendo esse eco, que a gente gosta de falar da onda eco, e realmente entrar nessa onda, né? Nessa onda que veio para ficar. E eu acho que quem não estiver surfando nessa onda do ESG não vai conseguir chegar num futuro sustentável, né? Acho que a nossa obrigação agora é da construção de um presente que traga uma sustentabilidade a longo prazo. Maravilhoso. Gente, eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Vamos abrir para pergunta? Óbvio, né? Por isso que eu já... Aproveitar essas três maravilhosas, né? Tudo bem? Boa tarde. Parabéns, meninas. Absurdo o que vocês falaram. Na pandemia, eu e mais 3 sócios, a gente abriu um marketplace de produto sustentável, até a gente revendia a Onda Eco, né? E uma maior dor que a gente tinha na época era realmente como entender se o cliente, se o produto que a gente vai vender e vai fornecer para o nosso público é de fato sustentável. Então, eu lembro que era uma dor muito grande nossa, a gente ia muito pela parte das certificações, mas o que garante que a cadeia de suprimentos não seja realmente danosa, né, para a sociedade, para o ambiente? Vocês têm alguma maneira de conseguir verificar isso, ou metrificar para uma compra final do cliente, assim, para todo mundo, no meio geral? Como é que eu sei se isso que eu estou comprando, essa escova de dente, ou esse shampoo, ou o meu produto de limpeza, ele realmente é benéfico e realmente não traz danos para o meio ambiente? Eu acho que é um pouquinho do que a gente falou, né? De que, de fato, isso é um desafio. Eu passei a situação agora, recentemente, de estar numa posição de me sentir enganada, né? De achar que eu estava realmente comprando uma coisa que, na verdade, eu não estava. E eu acho que isso puxa a responsabilidade para a empresa, né? Assim, como que as empresas estão se posicionando, como que as empresas conseguem trazer essa garantia. E, no lado do consumidor, é essa exigência e é a gente também saber, né? Então, hoje existem aplicativos, por exemplo, que fazem a leitura de rótulo, né? Então, eu não necessariamente entendo da composição de produto de limpeza, mas eu consigo saber se eu estou comprando um produto clean label, por exemplo, através do uso de tecnologia. Então, acho que a tecnologia cada vez mais vai garantir uma rastreabilidade de toda a cadeia. As certificações sérias também, que hoje existem muitas, de fato ajudam. E a própria empresa, né, de trazer realmente essa transparência de dados, de comportamento para o consumidor. Só complementando, acho que a TT falou bem, mas a gente tem uma diferença de certificações de produtos, né? E existem certificações que são corporativas, né? Ou institucionais, como é o caso que a gente falou do sistema B, né? Empresas B. Então, esse tipo de certificação que vai certificar a empresa, essa parte mais corporativa, ela vai chegar nesse lugar também da cadeia de suprimentos. E aí tem transparência, você pode entrar lá no site, ver quanto que essa empresa pontuou, inclusive nesses aspectos, assim. Então, acho que entender quais certificações que a gente está olhando, né, é um ponto. O segundo é a gente procurar informação nos relatórios que a empresa publica, no site, etc. E eu acho que tem esse lugar do diálogo aberto, não só consumir informação da empresa, mas mandar realmente assim, para o saque, para a ouvidoria, falar, estou na dúvida desse produto, o que você me diz disso aqui, qual que é a tua resposta, qual que é o teu fornecedor, da onde veio esse tecido, da onde veio, enfim. Então, acho que existe esse lugar desse diálogo aberto que a gente pode e deve cobrar também as empresas. E eu só quero lembrar dos serviços.
que, por exemplo, a minha parte é do impacto social, não é produto. Então, é geralmente o curso de diversidade e inclusão, o workshop de saúde mental, geração de renda na comunidade, e aí você faz muitas parcerias com ONGs para trabalhar fora, né, trabalhar a comunidade. Como é que você vai saber que essa ONG vai te entregar a melhor maneira é vendo os relatórios que essa ONG tem prestado, que eles sejam públicos no site dela, de responsabilidade social. A gente da Parese fica tão doido com essa história que a gente faz uma curadoria, por isso que a gente monta portfólio. Eu vou lá e vejo realmente se a ONG existe, se ela está fazendo o que ela devia estar fazendo, se ela está entregando, se tem relatório, se tem tudo, para poder oferecer isso para os clientes. Porque o social hoje também é capenga, porque a gente é incapaz de dar essa segurança para quem quer contratar os serviços ou o impacto social que ela pode gerar, né? Bem, ótimo. Acho que ele queria fazer uma, né? Olá, parabéns a todas. Foi uma aula, né, para a gente aí de ESG. Para a Giovana, pergunta. Giovana, tua energia é excepcional. Parabéns pela tua energia aí. Eu lido com bastante board, eu faço parte de alguns boards estratégicos. E quando você apresenta os resultados ali para o board, que a gente sabe que ali pesa, né, o resultado, qual que é a dor que tem ainda para a gente ajudar até nesse processo? Porque assim, a gente mostra que dá o impacto, dá resultado, financeiramente falando, e o que ainda está sofrendo no mercado que a gente, como líder, possa levar isso de uma forma mais estratégica, porque se dá resultado e o cara ainda tem crença limitante ou mindset desajustado, como que a gente faz nessa hora daí? O time que está ganhando não se mexe. Você já ouviu essa história? Aprendi com você, né? Então, assim, o que acontece o board está lá. E aí vem a análise, certo? Okay. E eles estão acostumados a fazer investimentos em cada uma das suas áreas internas. E eles estão acostumados e têm a expectativa de ter retornos. Okay. Quando você traz uma coisa nova, diferente, mesmo que ela seja comprovada, eu tenho que, como board, resolver arriscar. Okay. Então, o risco de eu mudar, ele mexe no coraçãozinho do board, porque ele faz, cara, se eu continuar os meus investimentos em marketing, eu sei o retorno que eu vou ter, porque eu já fiz isso. Agora, se eu migro para fazer um investimento novo em ESG, ambiental, social ou governança, mesmo que você me diga que ele tem retorno, eu estou assumindo um risco. Okay. E aí você precisa ter no board um que diga, vamos assumir o risco. E aí você mapeia com esse risco, faz análise desse risco e o tempo, o cronograma, por quanto tempo nós vamos avaliar e quais são os indicadores que a gente vai medir para saber se está tendo retorno ou não. E aí, para a chave de ouro, você garante, se não der certo em 6 meses, 12 meses, a gente cancela. Ok. E eu recomendo investimentos na área de... Aí você vai para as áreas tradicionais para recuperar o que foi investido. Perfeito. Fecha a roda, entendeu? Perfeito. Mais alguma pergunta? Obrigado. Alguém tinha levantado ali, mas eu não... Acho que a pessoa desistiu. Não, alguém tinha, mas eu não sei. Alguém mais... Ali. Giovana, minha pergunta também é para você. Sobre essa questão de governança, que você comentou agora há pouco, sobre essa disparidade no mercado de trabalho da mulher ser ouvida, né? Que estratégia, não só você, né, claro, mas todos vocês utilizam assim para se fazer ouvida, levar em consideração as ideias, os dados que são trazidos no dia a dia. Eu vejo muito isso acontecendo, acontece também comigo. E eu fico assim, puxa vida, será que para sempre vai ser assim? Será que para sempre a gente não vai ser ouvida, não vai ser levado em consideração algo que eu falo? E se o meu colega do lado, que é homem, branco, como você falou, fala, é levado em consideração. Como que vocês enxergam assim esse futuro? Gente, eu vou dizer, como é seu nome? Tainá. Tainá, eu vou falar a verdade, tá? Eu tenho que descobrir para onde eu vou. Eu tenho 1,74 m. Se eu descobrir que nessa reunião tem muitos homens, a primeira coisa é não pôr um salto. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. E me masculinizar. Uma calça reta com a blusa com blazer, pouca batom vermelho, porque eu estou vindo aqui gravar podcast, minha gente. Arrumar o cabelo deusa, diva, Beyoncé, só porque estão me gravando. Porque se eu estiver numa sala de reunião, a estética, ela conta muito. Eu assusto os homens se eu andar com o meu salto. Entende? Se eu pôr um salto e ficar na altura, olho com olho... Você gostou da minha resposta? Ela faz algum sentido no seu coração? Uma mulher negra que dá uma resposta dessa numa sala de reunião é assustadora. Assustadora. Então, a primeira coisa é olhar para a minha estética. Eu não posso
ser feminina demais. Eu tenho que dar um jeito de sentar do outro jeito, vestir uma roupa. Infelizmente, a segunda coisa é, eu tenho que estar mais preparada do que qualquer pessoa nessa mesa e não posso entregar toda a resposta. Eu tenho que falar e esperar eles mastigarem. É sério também. A pausa faz toda a diferença, porque se ele acompanha todo o meu raciocínio, ele briga menos comigo, ele internamente luta menos com a minha imagem. Aí eu vou e paro. Aí eu espero todo mundo mastigar, alguém falar alguma coisa. E tenho que engolir sapo no sentido de sempre não. Como é que é? Nem todo homem, mas sempre homem. Alguém fala a mesma coisa que eu falei, só que de outro jeito, e eu engulo e deixo. Porque no meu caso, eu trabalho com impacto social e eu prefiro que ele aconteça a despeito das guerras que eu travo dentro dos boards ou dentro desses lugares. Pensa que hoje, esse ano, eu resolvi que eu quero uma vaga num conselho consultivo. Você acha que eu vou conseguir? Não vou, né, minha gente? Tipo, eu fico imaginando desgraça que vai ser o pessoal descobrir, meu Deus, Giovana está procurando uma vaga no conselho consultivo. Vai ser uma confusão isso. Entende? E eu vou ter que usar dessas ferramentas práticas. E eu também faço muita discussão na internet para acolher outras mulheres que se sentem desprezadas, desvalorizadas. E falo, abraça aqui, gente, vamos tomar aqui uma caipirinha, senta aqui, vamos conversar. Porque a gente ainda precisa abrir esse mata-facão sem desistir de mostrar que somos capazes. Maravilhosa, né, a resposta dela. Eu vou colocar um pouco acho que também a comunicação é o segredo, assim. Eu tenho uma linguagem um pouco mais pacífica, assim, né? Então, a gente lá na WeFlow usa a comunicação não violenta. É o contrário, que essa aqui vai na marra. A gente usa a comunicação não violenta, né? Que é apresentar, né, qual que é o contexto, né, falar como você se sentiu em relação àquilo, fazer um pedido claro para essa pessoa, né? Então, é um pouco menos bater de frente, mas colocar a tua posição de uma forma, né, não violenta. E eu gosto muito de usar perguntas assim também, né? Então, às vezes a gente já tem a resposta, mas se você chegar com a resposta pronta, eles, né, falando agora de machismo, eles precisam fazer o caminho para falar, nossa, olha essa ideia que eu tive, mas não percebe que isso às vezes vem das nossas perguntas, assim, né? Então é um pouco, né, um jogo parece meio passivo-agressivo, assim, né? Mas a comunicação acho que é a base, não tem jeito. Gente, muito legal isso, mas muito triste também, né? A gente ter que se moldar para poder se comunicar com a outra. Tipo... Mas a minha filha não vai mais precisar disso, porque a gente está aqui. Tenho 2 porretas, as 2. E eu quero abrir esse mata-facão para elas serem o que elas quiserem e não terem que passar pelo que eu tenho que passar. Essa é a nossa tarefa aqui. Maravilhosa. Mais alguma pergunta, gente? Acho que não. Mulheres, muito obrigada pela presença de vocês. Foi incrível, eu aprendi muito. Espero que todo mundo também tenha aprendido. Eu estou lisonjeada de ter dividido esse painel com vocês. E até uma próxima. Salva de palmas para ela, gente.